Bom dia, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Ipsos, da série Recalculando, Ipsos Talks da série Recalculando, agora com um tema muito efervescente, que é ativismo de marca. E a gente vai discutir por que isso é importante, por que isso é relevante nos dias de hoje. Ativismo de marca sendo a adoção de algum tema social, ambiental ou de responsabilidade que as marcas adotam como discurso por parte do discurso. Isso tem sido, evidentemente, muito reforçado nos últimos meses e a gente vai discutir por quê. Por que isso está acontecendo e por que isso é tão importante hoje em dia. Como sempre, a nossa agenda, eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, falando um pouquinho de algumas informações do tracking que a gente tem desde fevereiro do ano passado. A gente tem um tracking a cada semana, perguntando para a população de 28 países, inclusive o Brasil, sentimentos, atmosfera, pensamentos, esperanças. Então, a gente tem um tracking muito interessante sobre como as populações estão se sentindo com relação à pandemia e sua respectiva evolução. E eu vou falar sobre isso mais ou menos 10 minutos, 10, 15 minutos. Depois a gente vai ter uma apresentação da Jennifer Huber, que é a nossa global líder global da nossa organização de clientes da Ipsos. A gente gravou o vídeo dela para a gente poder legendar e facilitar a compreensão. E ela vai falar do propósito ao ativismo, quais são os valores sociais que se destacam na América Latina. E a gente encerra com o nosso painel de discussão, que sempre é a parte mais bacana, mais interativa, e a gente tem um painel incrível hoje. Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. Daniela, é um prazer enorme te ter aqui de novo, sua participação sempre é incrível, então realmente é muito enriquecedor ter você aqui. Eduardo Lorenzi, CEO da Publicis Brasil. Edu, que prazer ter você aqui, faz tempo que a gente não conversa, que bom que você topou o nosso convite, obrigado. E a Paula Soria. Paula, muito legal ter você aqui de volta. A Paula é Client Officer da Ipsos e voltou da França faz algumas semanas, vai ser a primeira participação dela nos Ipsos Talks. E quem vai moderar o painel de discussão é o Diego Pagura, que é o nosso Chief Client Officer aqui no Brasil. E como sempre, essa parte é incrivelmente interativa e tem discussões muito bacanas. Peço a vocês que aqui na caixinha da plataforma tem um item perguntas. Não deixem de deixar suas perguntas, seus comentários, observações, teorias. A gente sempre tem muita coisa interessante nessa parte e a gente deixa um espaço muito maior justamente para poder tentar endereçar o maior número de perguntas possíveis. Ok? Bom, pessoal, entrando na parte do mundo de hoje, a gente está num momento claro de transição, claro em que as atividades econômicas começam a voltar. A partir da semana que vem, nenhuma atividade econômica no Brasil tem qualquer restrição, seja shows, jogos de futebol, quer dizer, já há uma liberação de todas as atividades pela primeira vez desde março de 2020. Então, é realmente um marco muito importante. E eu queria comentar como é que isso está afetando a nossa confiança ou a nossa predisposição, nosso sentimento de estabilidade. Esse índice aqui que eu estou mostrando para vocês é o que a gente chama de o barômetro de disrupção. A gente apura ele em 28 países e ele indica aqui o sentimento de estabilidade e otimismo. Ele pega uma porção de aspectos, entre eles o índice de confiança e o índice de esperança no futuro, e avalia qual é a predisposição para disrupção das atividades da sociedade de maneira geral. E o que a gente está vendo nessa média global é que esse índice de disrupção, ainda que ele esteja num nível muito neutro, né, que tem uma normalização, e essa reta no meio aqui ela significa neutralidade nesse índice de disrupção, ela está melhor do que pré-pandemia. Se vocês olharem pré-pandemia, em março de 2020, a última apuração que a gente fez, razoavelmente livre dos efeitos da pandemia, ela estava negativa. Então, a verdade é que a gente está num momento mais estável do que a gente estava, inclusive antes da pandemia. Claro que durante o ano de 2020 praticamente inteiro, a gente vê um momento muito mais delicado, muito mais sensível, muito mais nervoso. Isso é traduzido nessa linha negativa lá embaixo, que vocês estão vendo, mas a verdade é que ela voltou. E como eu estava falando, em setembro, o índice que apurou de setembro de 2021, ele está melhor em termos de estabilidade e otimismo, né, no índice de confiança, do que estava em março. Isso não é verdade para alguns países em Latam. Eu queria destacar aqui o Brasil essa reta verde. O Brasil, ao contrário da média global que eu comentei, o índice de março de 2020, ou seja, pré-pandemia, era bastante alto. Quer dizer, a gente estava num sentimento de otimismo, havia uma perspectiva de um bom ano do ponto de vista econômico, e aí a pandemia veio, evidentemente, destruir essas expectativas, e hoje a gente voltou a ter um índice negativo, como vocês podem ver aí em setembro de 2021. Assim como alguns outros países da América Latina, em particular o Peru e o Chile, que também vivem um momento de turbulência política.
Quer dizer, há muitas razões para isso, e eu queria destacar duas muito recentes, que a gente, inclusive, participou em levantamento de informação. A gente divulgou hoje, está na capa da Folha de São Paulo, inclusive, a preocupação com saúde mental. O brasileiro, e eu falei isso em várias lives daqui, né, dessa série Ipsos Talks, o brasileiro é quem mais se preocupa com a saúde mental. Ontem, inclusive, também a gente divulgou o índice de infraestrutura, e há um brasileiro, mais uma vez, está entre os que pior avalia a infraestrutura do país. Quer dizer, há uma série de razões pelas quais os brasileiros foram particularmente atingidos pela pandemia, e isso se reflete nesse índice de disrupção. Há uma maior instabilidade no país, como vocês podem ver por essa linha verde aqui, negativo. Tá? Também fizemos recentemente um ranking de confiança global. E um dos efeitos da pandemia, que a gente notou em praticamente todos os países, e muito no Brasil, como vocês podem ver aqui, foi que a confiança em alguns profissionais, particularmente ligados à ciência e à educação, subiu demais. Entre as profissões mais confiáveis, e aqui especificamente Brasil, a gente vê cientistas, professores e médicos, com índices muito altos, né? 68% cientistas, médicos 66%, por exemplo. E uma diferença muito grande para as outras atribuições, para as outras profissões. Né? Pessoas comuns que aparecem em quarto aqui, nós, né, os brasileiros, 35%, ou seja, só 1 a cada 3 brasileiros confia em nós mesmos. Né? É uma informação que claramente denota uma falta de confiança de maneira geral, sob certo aspecto, uma crise aqui de confiança para os brasileiros. Por outro lado, na parte de baixo desse ranking de profissões, de confiança nas profissões, aparecem duas categorias que no Brasil frequentemente, constantemente, estão entre os menos confiáveis. Políticos em geral, só 6% de nós confiam na categoria, generalizando na categoria políticos, e ministros do governo, só 11% confiam. E se a gente fizer a consolidação do índice de confiança, a gente basicamente junta todas as profissões, a gente vê que os latinos estão lá embaixo na escala de confiança. Quer dizer, confiamos muito pouco uns nos outros. Há baixa confiança de maneira geral no país. Né? Particularmente ali, na parte de baixo, são os 4 últimos países no ranking de confiança, são latinos: Argentina, Peru, Chile e Colômbia. O Brasil ali está um pouquinho abaixo do meio, mas com uma confiança muito baixa, né? Quase zero, né? Quer dizer, não há confiança entre os brasileiros de maneira geral. Claro que isso deixa uma insegurança enorme. Isso foi uma característica do processo de informação e de transparência da pandemia, a turbulência do processo de informação e comunicação, o que gerou uma sensação de desamparo. E, mais uma vez, eu reitero, isso a gente viu em diversos estudos desse tracking que a gente fez durante todos esses meses que a gente vem fazendo. Entretanto, tem uma categoria que mostra uma confiança bem acima da média de maneira geral e mais perto, ainda que sejam números relativamente baixos, mas com mais autoridade do que muitas outras profissões, que são os empresários. A princípio, isso pode ser visto com alguma surpresa, mas a gente está vendo que aqui, especificamente no Brasil, por exemplo, 23% das pessoas confiam nos empresários e 24% não confia, quer dizer, há um equilíbrio. Só que, relativamente, essa é uma categoria, uma profissão que acaba tendo uma confiança bem maior do que outras profissões. Não é à toa que, quando a gente pergunta para os brasileiros, acredito que as marcas e empresas sejam uma fonte de informações mais confiável do que o governo do meu país, o número é muito alto. Ou seja, os brasileiros, no caso aqui, 64%, há uma oscilação para baixo aqui de agosto para setembro, praticamente 2 a cada 3 brasileiros confiam mais nas marcas e empresas como fonte de informação do que as próprias autoridades constituídas no governo do país. Obviamente, é uma responsabilidade muito grande que as marcas e empresas podem assumir. Há um espaço, um vácuo de confiança, e há um espaço que pode ser ocupado por marcas e empresas. E aí há a preocupação com os brasileiros com relação a alguns temas específicos. Por exemplo, o tema de aquecimento global, né, muito ligado à sustentabilidade. As empresas estão agindo muito devagar para evitar danos massivos do aquecimento global. Praticamente a população de todos os países concordam com isso de maneira pesada. Né, o índice de concordância vai de 62% a 92%, ainda que a diferença seja de 30 pontos, todos concordam. Quer dizer, o país que tem menor concordância, que é os Estados Unidos nesse caso, praticamente 2 a cada 3, o mesmo número muito similar ao dos brasileiros. Ou seja, há uma preocupação, sim, de que as empresas assumam sua responsabilidade em temas sociais. Isso fica muito claro. Todos os países estudados
concordam que as empresas têm essas responsabilidades. E um outro tema que a gente trouxe aqui é o tema de educação primária e secundária. Quais dos seguintes temas, né, e aí a gente perguntou especificamente de educação, você acha que deveria ser prioritário para gasto público? Uma preocupação muito forte entre países latinos com a educação e com o Brasil muito abaixo. Quer dizer, praticamente 20%, 1 a cada 5 dos brasileiros acreditam que a educação devia ser prioridade depois da pandemia, né, quando houver um direcionamento de recursos. E a gente atribui isso muito mais a outras prioridades mais urgentes, notadamente a distribuição de renda e desemprego, que a gente tem visto isso como um crescente em termos de preocupação entre os brasileiros, do que propriamente uma falta de importância em educação. Porque a gente vê isso, por exemplo, em outros países latinos. Eu acho que o resumo é muito claro que há uma crise de confiança dentro do Brasil, há uma situação de preocupação enorme, né? Os brasileiros, como eu comentei, estão entre os piores, os mais atingidos pela pandemia em todos os aspectos, econômicos, sanitários, de saúde mental, etc. E, ao mesmo tempo, há esse vácuo de confiança que pode ser assumido por marcas e empresas. Aí vem a enorme importância que a gente vê desse tema, ativismo de marca. É um momento, a gente acredita nisso piamente, das marcas assumirem essa responsabilidade social de maneira muito mais ativa, muito mais propositiva, muito mais forte. E a gente está vendo que a população precisa disso. Então, há, de fato, aí um momento muito chave, muito importante de repensar o próprio papel das marcas. Com isso, eu queria pedir para colocar o vídeo da Jennifer, e lembrando que a Jennifer vai falar dos valores sociais da América Latina. É um vídeo gravado para a gente colocar a legenda. Obrigado, até daqui a pouco. Lembra você para colocarem as perguntas na caixinha, tá? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir esta charla con ustedes hoy en LATAM. El tema de activismo de marca es muy importante en este momento en que se están fundando valores nuevos para la sociedad. Yo sé que ustedes ya estuvieron hablando del tema de propósito de marca en otra edición de Recalculando, y sabemos que hay 3 niveles de valores en que trabaja el propósito de marca. El primer nivel soy yo. Son las cosas que me interesan para mí personalmente, mi bienestar físico, mental, mi salud, todo lo que es muy íntimo y personal. Después paso al segundo nivel, que es el nivel de mi familia, de mis amigos, de la gente con la que me reconozco. Tenemos los mismos valores, las mismas ideas y somos muy cercanos. Y después está el nivel de la sociedad, el nivel del mundo en que vivimos, un mundo que está viviendo muchas tensiones, en particular en Latinoamérica en este momento, pero que también pide a las marcas, pide que las marcas hablen, que las marcas actúen. Y por eso también nos queremos acordar que el marketing se está interesando mucho en estos temas, y este chart que es sacado de Kotler nos recuerda cómo cuando al tema de pensar en mis actividades, en lo que yo puedo hacer en mi organización, si a esto le añado un nivel social, un nivel de querer hacer una diferencia en el mundo, llego al tema de la justicia. Este tema de la justicia es característico del activismo de marca. Eso es solo para acordarnos que el marketing se interesa mucho de estos temas. Y para nosotros es por eso que es muy interesante estudiarlos y muy interesante estudiar qué tienen que hacer las marcas. El propósito de marca se puede ver a distintos niveles también de toma de palabra. Yo puedo tomar la palabra como corporación y cada uno de estos niveles tiene un riesgo. Si tomo la palabra como corporación, tengo un riesgo de autenticidad. ¿Es verdad lo que está diciendo esta corporación? Y hay una buena conexión entre la marca corporativa y la marca de los brands de esta corporación. Puedo también tomar la palabra a nivel de marca. Y el riesgo que se corre en este caso son las asociaciones de marca arraigadas, lo que ya existe en la mente de la gente sobre esta marca.
lo que ya está en mi cabeza es coherente con lo que me estás diciendo hoy, y también lo que estás diciendo es coherente con la cultura interior de esa organización. Y el último nivel, que es el del activismo de marca, tiene un riesgo muy grande de polarización, pero también de poder tener unas asociaciones negativas con un tema muy fuerte. Así que es muy importante que las marcas consideren con mucho cuidado si quieren hablar y a qué nivel quieren hablar. Y si lo hacen, tienen que estar conscientes de estos riesgos y pensarlo muy bien en el detalle. Esto nos lleva a preguntarnos específicamente en América Latina cuáles son los drivers sociales más importantes para la gente. Lo que nos dicen nuestras encuestas es que a nivel de primer valor, el tema del medio ambiente es fundamental. Como ven, está presente en el primer lugar para 3 de los 5 países que les mostramos acá, y solo en Brasil no lo encontramos. Un tema importantísimo para la región, seguido solo por la equidad social y la equidad de educación. Nosotros queremos una sociedad en que la gente pueda tener una educación paritaria, se puedan estudiar todos, y también una equidad social. Algunos temas específicos en algunos países. En México, en Brasil encontramos el tema de las mujeres y de la equidad de género, y un tema muy específico para Brasil, que es el de la equidad racial. Ese es un país en que este tema está muy presente por la composición de la población, y también porque las marcas hoy le están poniendo muchísima atención a este tema, y nosotros estamos trabajando con muchos de nuestros clientes, por ejemplo, en comunicación, para tener muy presente ese tema y para comunicar de manera que esté alineada con las expectativas de la gente en este momento. Un tema interesante es ver cómo los ingresos personales llegan un poco después de lo que son estos otros 2 temas muy importantes que vimos, que eran la equidad de educación y la equidad social. Por lo que, pensando en los ingresos, en mis ingresos, eso lo puedo trabajar yo. Eso puedo pensar y puedo trabajar yo para que mis ingresos sean los que me parece bien que sean, y para que en la sociedad la cosa funcione de este modo. Pero necesito tener un marco de educación y de vida social que sean equitables. Y esto es fundamental en esta región, en todo Latinoamérica. Otro tema interesante, y que también es interesante ver la diferencia de lo que yo espero que hagan las marcas, o que hagan los gobiernos, o que hagan otros, comparado con lo que puedo hacer yo, lo que quiero hacer yo para un tema importante como, por ejemplo, el del medio ambiente. Muy importante, lo vimos en muchísimos países, pero no se ve una conexión muy fuerte entre atención al medio ambiente y reciclar. Yo no pienso que reciclar sea una cosa extremadamente importante, y no lo voy a hacer. Lo que no quiere decir que no me voy a fijar si las marcas están usando, por ejemplo, envases reciclables. Así que ahí hay un poco un tema de yo contra la sociedad, o yo contra las corporaciones, que también hay que tener en cuenta. Pero ¿cuál es la relación de estos valores sociales con la responsabilidad corporativa? La gente en Latinoamérica espera que las empresas tomen un rol importante para actuar de frente a estos problemas y traer cambios que son importantes y necesarios. No solo los gobiernos, pero también las empresas tienen que actuar. Y lo que no le gusta a la gente, y vemos que 3/4 de la población dice que hay demasiadas corporaciones que hablan y
no actúan para realmente traer el cambio. Y esto es muy peligroso porque llegamos a ese riesgo de falta de alineamiento entre lo que yo digo y lo que yo hago. La gente necesita que las marcas cierren este gap, el famoso say-do gap entre lo que digo y lo que hablo. No es suficiente solo hablar, es necesario actuar. Y no es un problema que yo pueda también tomar medidas y hacer plata al mismo tiempo. No importa. Por ejemplo, sabemos, últimamente estaba leyendo un artículo sobre el hecho de que las marcas de Unilever que están más socialmente activas son también las que están haciendo más profit. Eso no es un problema. Basta que haya una coherencia. Bueno, ¿y qué piensan las personas de las empresas que realmente hacen algo? Primero, no solo es apropiado comunicar lo que yo pienso sobre un tema social, pero también es importante que yo haga cosas para que la sociedad pueda avanzar hoy. Y vemos que dos personas, en tres personas que viven en Latam, considerarían comprar marcas solo porque las marcas están hablando de estos temas sociales. Yo me voy a fijar en una marca, y esto lo veo en el chart de la derecha, me voy a fijar en una marca si sé que está ocupándose de un tema que para mí es un valor importante. Y a la izquierda, al contrario, yo podría parar de comprar una marca si me doy cuenta de que los valores de esa marca no están alineados con los míos. Así que un tema de cercanía con mis valores personales es muy importante para determinar mi interés hacia comprar una marca. Mirando un poquito más en el detalle esto del tema de la elección de la marca, vemos que todavía los valores de la calidad, del precio y de la conveniencia o de la facilidad, de la accesibilidad de la marca quedan muy altos y son todavía los drivers principales del brand choice, pero inmediatamente después vemos la importancia de que la marca esté implicada en temas de sostenibilidad, de equidad racial, de equidad económica y de gender balance, y todo el tema de los temas que vimos antes ser tan importantes, que llegan inmediatamente después. También la gente se espera que las marcas comuniquen, que hablen, no solo que hagan cosas, pero también que me lo hagan saber, que lo hagan saber a la sociedad, que lo hagan saber a todos. Y por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de cosas muy precisas que se pueden hacer. Anunciar, publicar anuncios en periódicos, por ejemplo, hacer donaciones, ocuparme de que mi misma organización llegue a unos estándares que son los estándares que espero para varios de estos temas sociales, hacer publicidad que tenga mensajes con valor social, pero también hablar del propósito de mi marca, hacerlo conocido en la publicidad. Y como último, usar a celebrities que puedan ser ellas mismas asociadas con temas de valor social. La razón por la cual esto de hablar, de comunicar es tan importante es que poca gente se declara pronta, lista, disponible para investigar sola cuáles son los valores de la marca y qué están haciendo concretamente las empresas. Así que yo necesito que tu marca me cuentes lo que estás haciendo, porque yo no voy a ir a buscarlo. Y para mí es importante saberlo. Vemos que en todos los países el hecho de que sea muy importante, en particular en Brasil, que como habrán notado es siempre un país que está muy involucrado en la importancia de estos temas sociales, pero vemos que en todos los otros el muy importante o bastante importante es muy alto, y los top two boxes, como ven, están casi todos alrededor de 60-70%.
¿cuáles son los sectores que más están hablando y que más me están comunicando sobre estos temas sociales? Vemos que en casi todos los países se habla de servicios online y de social media. Claro que son también los sectores que están más cerca al tema de la comunicación, pero vemos como en muchos países encontramos también al personal care, y podemos pensar a marcas de personal care que tienen históricamente ya un rol importante en el tema de los valores. Por ejemplo, podemos pensar a Dove, y después vemos, según los países, por las especificidades de los países, a otros sectores como media, consumer electronics y retail. Lo que no vemos en esta lista, por ejemplo, es el sector financiero, que viene un poquito por debajo de estas categorías. 3 takeaways importantes para cerrar la charla. ¿Con qué nos llevamos como idea y como cosas que podemos hacer concretamente? La primera cosa es acordarnos que para una marca es extremadamente importante hoy definir su posición en los temas sociales y ser coherente en todos los ámbitos de la organización. Los drivers sociales son parte del brand equity hoy, así que no se pueden ignorar. Pero al mismo tiempo, todas las marcas tienen que ser auténticas, tienen que tener sus propios valores y su propio posicionamiento, que no puede ser genérico, tiene que ser muy cercano a lo que yo represento como marca. Les quería contar también que estamos haciendo un R&D sobre este tema, que va a estar disponible dentro de un par de meses, justo en Latinoamérica, donde se muestra de manera muy clara la correlación entre los temas sociales y el equity de marca. Así que más sobre esto dentro de unas semanas. Y el último punto, lo hemos repetido varias veces durante la presentación, importantísimo cerrar el famoso say-do gap. Lo que digo, lo tengo que hacer. Así que mejor, si las acciones son complicadas o tienen riesgos, mejor no hablar. Si hablo, tengo que actuar. Muchísimas gracias a todos y que les vaya muy bien en el resto. Obrigado Jennifer. Bom, ela estava aí gravada, graças a Jennifer. Obrigado, Marcos, também pela introdução. Agora vem o nosso painel, o nosso debate. Eu acho que a gente está parecendo um país ideal para falar de ativismo de marca, de propósito. Eu já queria aproveitar e convidar a Dani, da Avon, a Edu, da Publicis, a Paula, a nossa querida Paula da Ipsos, já para se juntarem ao painel. Não sei se vocês estão por aí, se vocês puderem ligar a câmera, ligar o microfone. Oi, Paulinha. Oi, Diego. Olá, todo mundo. Tudo bem, Dani? Bom dia. Espera aí que tá no mudo. Eu vou te tirar do mudo. Olá, bom dia. Me ouvem? Oi, Edu. Oi, Edu. Tudo bem? Dani, vamos testar o microfone. Não está indo. O Marcão, que está aí, nosso auxiliar de TI, se consegue tirar o mudo Acho que agora dela. foi. Agora Acho que foi. agora foi. Beleza, Paulo. perfeito. Oi, Boa. Dani. A gente está com mais dificuldade aí com a câmera, né, Edu? Mas tudo bem, dá para te ouvir perfeito. Se você tiver à vontade. Tudo bem, né? Apareceu aqui para compartilhar minha câmera, eu compartilhei, mas não sei, ainda não entrou. Ele tá o reloginho aqui, lendo alguma coisa. Beleza. Não tá, né? Acho verde hoje. Tranquilo, Edu. Gente, assim, bom, prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa live. Não sei, eu pensava muitas coisas, né? Também parece que a gente de verdade está no país certo, né? Para falar de propósito, para falar de ativismo, né? Esse fechamento do que a gente tem como propósito e como a gente atua, né? No mercado, o que a gente oferece para a sociedade e tudo. Então, eu acho que a gente vai ter aqui um papo riquíssimo.
A gente vai entrar, obviamente, em alguns assuntos que são mais polêmicos, alguns outros menos, tudo mais, mas eu queria começar ouvindo de vocês uma coisa um pouquinho mais ampla, talvez. Ainda vocês podem começar a pincelar já com as coisas que vocês estão fazendo nas suas empresas, mas que eu achei interessante, como o Brasil é diferente, né? Muitas coisas. Primeiro, obviamente, desde a ótica da população, o quanto a população está preparada e está esperando, né? As empresas, as corporações, posicionarem, mostrarem, materializarem propósito e tudo mais. Mas também, quais são as coisas que a população está valorizando e o quanto isso tem sido diferente de América Latina e do mundo, né? Principalmente em algumas. Eu resgatei aqui o top 3 que a Jennifer compartilhava conosco agora há pouco, que eram a igualdade social, que ele sim se mantém bastante através de todos os países, no top 3 pelo menos. Mas a gente entra no top 3 com direito das mulheres, igualdade racial, e curiosamente a gente não tem no top 3 uma questão de conservação ambiental, sustentabilidade, alguma coisa assim, né? Então achei bem curioso e queria testar com vocês algumas hipóteses. Vocês me contaram um pouquinho o que vocês acham desse ranking do Brasil. Faz sentido, não faz sentido? Por que vocês acham que a gente é diferente do resto? Então, eu queria começar a rodada assim. Não sei, Dani, se você quer começar ali, que eu te tenho aí no meu cantinho abaixo. Diego, em primeiro lugar, obrigada de novo por esse convite. É um prazer conversar sobre propósito, sobre ativismo, sobre esses temas que fazem parte das razões pelas quais a gente levanta cada manhã. Para nós, a proeminência do tema de direito das mulheres e equidade racial não chega a ser nenhuma surpresa. Na verdade, se nós fizéssemos nós já fazemos essa escuta com as mulheres Avon há vários anos, e elas já nos contam isso há vários anos. A última tomada que a gente fez foi em 2017, e elas nos falaram isso. Elas falaram que o tema, que a causa que mais as toca, porque é um problema diário, é o tema do direito das mulheres, né? O tema da equidade de gênero, a necessidade de que a mulher tenha acesso a uma vida saudável, livre de violência, em que ela possa exercer os seus direitos e viver sua vida em seus próprios termos. Quer dizer, isso já é claro e cristalino para nós há alguns anos. Por que será que então isso acontece, né? A premência desse tema? Porque ainda não chegamos lá, né? Porque ainda vivemos num país em que a cada 1 minuto, no último ano, houve uma denúncia de violência física. Então, eu já não estou considerando a violência psicológica, simbólica, material, estou falando de violência física, aquela que deixa as marcas. Nós vivemos num país em que, no ano passado, a cada 1 minuto houve uma denúncia, sem considerar aquelas muitas que sofreram violência e não denunciaram. Então, como esse problema é, ao mesmo tempo, tão premente, tão inaceitável, tão incontornável, tão prevalente, para nós faz todo sentido que o desejo de uma sociedade equitativa esteja nas prioridades número 1 entre as mulheres. O mesmo acontece em relação à equidade racial, né? Não há como pensar em equidade de gênero, uma sociedade mais justa, sem levar em consideração esse marcador de diversidade tão importante e que nos desafia, nos interpela todos os dias, né? A gente viu no ano passado a comoção global que se estabeleceu após a morte do George Floyd, mas no nosso país nós temos casos como esses todos os dias, todos os dias. Então, que bom que o espírito do tempo nos impôs essas questões, não só como sociedade civil, como cidadãos, mas também como marcas. Bom, Dani. Edu, Paulinha? Tem 2. Eu vou aproveitar aqui esse gancho. Você começou falando, Diego, que a gente está no país certo, né, para falar de ativismo. Eu acho que a gente está também com as pessoas certas, e é muito legal trazer esse exemplo da Avon, justamente, porque eu acho que, evidentemente, a gente não pode não olhar para esse contexto brasileiro, né? Então, quando a gente fala de ativismo, e antes de falar de ativismo, assim, a marca está ancorada a marca está num contexto, esse contexto é o Brasil,
E a gente viu na fala do Marcos um pouquinho no começo, que o brasileiro ele é conhecido pelo seu otimismo, né? E as nossas pesquisas têm mostrado recentemente que ele hoje não tem esperança que o Brasil se recupere rapidamente da pandemia, provavelmente porque ele sofreu muito mais, povos que mais sofreu com a pandemia. O índice de confiança nunca esteve tão baixo, desde maio ele se encontra abaixo da média global. E a gente vive um momento de insegurança alimentar, a pandemia assim, triplicou a pobreza no Brasil, a gente está falando de 19 milhões vivendo em extrema pobreza. Outros índices que a gente tem acompanhado também, a questão da saúde mental, que o Marcos comentou também, a gente tem hoje 41% dos brasileiros que declaram viver mais ansiosos do que eles eram antes, e 75%, como a gente publicou hoje na capa da Folha, se preocupam hoje no Brasil com a questão da saúde mental. Então, quando a gente fala de contexto, eu acho que isso é absolutamente fundamental para entender a questão de ativismo também, porque assim, a ação, o ativismo, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema também, sobre esse termo, a gente não tem como deslocar isso, descolar isso, na verdade, de um contexto. O brasileiro, hoje, ele sofre mais que a média global. A gente está num cenário de fratura social e econômica absolutamente gigantesco. E o brasileiro precisa hoje de um suporte, de um verdadeiro suporte social e emocional. Então, acho que, além de olhar para o contexto, quando a gente fala de ação de marca, a gente tem que falar também de empatia, ou seja, no mínimo compreender emocionalmente o que está acontecendo com essa sociedade brasileira e entender o que, de fato, move essa sociedade, né? Então, só que empatia só não basta. E aqui a gente tem uma questão que o brasileiro espera mais, ele realmente ele precisa de mais apoio, e eu acho que aí entra a questão do ativismo também. Mas só para voltar à sua pergunta, acho que tem uma coisa que é interessante, olhando para esse contexto, quando ele é um contexto tão brutal e tão duro, evidentemente algumas questões, não é que elas não sejam importantes, mas elas não estão no alto da agenda, porque existem emergências mesmo, né, para se tomar em conta, e toda a parte social é absolutamente fundamental hoje no Brasil. Só que o que é interessante também é assim, que a causa ambiental não é que ela esteja longe na agenda do brasileiro, né? Ela seria o 4º item aqui no Brasil. Então, a gente tem um ranking que é praticamente a igualdade social, os direitos das mulheres e a igualdade racial, como se fosse um grande segundo, né, bucket, e a gente tem a questão ambiental que entra logo depois disso. Então, mas realmente a emergência hoje está do lado do social. Boa. Edu. Edu? Não sei se está... Me ouvem? Sim, perfeito. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpas aí quem está assistindo, porque eu tentei, junto até com o TI de vocês, eu não sei o que aconteceu com minha câmera, por mais que está tudo habilitado aqui, ela não abre na plataforma. Não sei se é alguma coisa por ser Mac em vez de PC, não sei. Mas, enfim, peço desculpas aí por não estar mostrando meu rosto, né? Eu queria começar falando um pouco sobre essa questão que vocês colocam. Ela é super importante, porque esse é um assunto, né, essas urgências, né? Acho que o que a pesquisa mostra os dados do Brasil são algumas urgências, né, que as pessoas sentem, né, as urgências que gritam ali e que precisam ser endereçadas pelas marcas, né? No fundo, até as marcas fazendo aí um papel que talvez alguns assuntos fosse esperado até da autoridade pública, do poder público, né? E as marcas entrando para suprir esse gap. E nessa questão que vocês falaram, né, e junto aqui a questão de saúde mental que a Paula trouxe, né? Eu acho que essa dívida que existe com relação de um lado, colaboradores mesmo das empresas, né? O quanto que as empresas têm uma dívida histórica aí de diversidade e inclusão, né? E essa a primeira coisa interessante dessa dívida é que curiosamente ela é um paradoxo, que quanto mais você paga ela, mais o seu sentimento de devedor aumenta, e não ao contrário. Porque quando você vai entrando nesse assunto, você entra nessa jornada, né? E começa a ter entendimento, letramento, você começa a perceber
que aquilo que você faz, ele é um avanço, mas ele nunca é suficiente, né? Então, quando você avança num ponto, você vê que falta, por exemplo, interseccionalidade no outro, você vê que algum grupo ficou de fora, então você contrata mulheres para posições de liderança, se uma empresa tem essa desigualdade, e você resolve isso, mas daí você se dá conta de que você não tem pessoas trans na empresa, ou você se dá conta de que você não tem pessoas negras, ou você contrata as pessoas negras, mas elas não estão nos cargos de liderança, né? Aí você vê que você precisa melhorar na questão dos PCDs. Então, assim, essa é uma questão, como eu falei, é um paradoxo, é uma dívida, quanto mais você paga, mais você se dá conta, porque a sua consciência aumenta, na verdade, de que a sua dívida vai ficando cada vez maior, né? E no caso das marcas, você vê que ainda existem alguns conflitos, né? Marcas que resolvem assumir e levantar a bandeira e abraçar algumas dessas causas. Tem muita gente que já elogia e fica muito feliz, mas também aparecem críticas, né? Eu vou citar como exemplo aqui uma campanha que nós fizemos para o Bradesco, né? Com a BIA, que é a inteligência artificial, né? BIA significa Bradesco Inteligência Artificial, aonde a BIA não ia mais aceitar ser maltratada pelas pessoas, né? A ONU fez essa iniciativa onde muitas inteligências artificiais elas têm uma voz feminina e por ser uma voz feminina elas são maltratadas, né? Por causa aí de um machismo e uma misoginia estrutural. Então esse projeto que é o Update My Voice foi feito, né? Demorou bastante tempo para reprogramar, né? Para ensinar a Bia a reconhecer quando ela estava sendo ofendida e mudar as respostas dela para dizer que ela não aceitava isso, né? E o interessante é que muita gente achou isso muito interessante e achou realmente correto, porque é uma analogia do que acontece, na verdade, no mundo real, né? De como as mulheres são tratadas muitas vezes. Não à toa, direitos das mulheres aparece forte aí na questão no cenário do Brasil, mas muita gente também criticou, achou que é uma bobagem, achou que é um absurdo, achou que é uma lacração, né? Tem muita essa discussão hoje de comunicação, que é o que é lacração e o que é uma mudança de fato, né? Então, tem vários exemplos aqui de campanhas que promovem representação e representatividade e que tratam de questões importantes. Eu acho que tão importante quanto você fazer uma campanha é você ver se a sua empresa está bem estruturada e com foco nisso, né? O Bradesco, por exemplo, ele é uma marca que ela sempre trabalhou em inclusão, né? É o banco que abria, lá no começo dele, historicamente, quando era um banco de Marília, era o único banco que abria conta para os empregados das fazendas e não só para os fazendeiros, como todos os outros bancos faziam, né? É o banco que abria conta para os imigrantes japoneses que nem falavam português e acolhia essas pessoas, né? Então, a inclusão é uma coisa muito forte do banco, né? Da marca do banco. Assim como é forte a questão do empoderamento feminino para a Avon, como a minha colega estava falando, né? Então, acho que é importante estar atento a isso, e essa é uma jornada, né, sem volta. Não é uma questão só de você... Nesse caso que a gente está falando aqui de ativismo de marca, não é uma questão cultural, que é uma moda de 2021, 2022, e que depois vai vir outra moda que as marcas vão ter que prestar atenção. Acho que nesse caso, eu sinto como um caminho, uma jornada que ela não tem volta, ela vai ser cada vez mais profunda na vida de todas as marcas e inclusive, ser o que possibilita ou penaliza uma empresa no futuro para conseguir contratos, para ter uma licença ali moral para operar no mercado. Sim. Não, total. A gente viu, Edu, ótimas colocações também, que enxerga isso, né? E ele toma decisões em função de como as empresas se posicionam. Aí, aproveitando esse gancho, né? Uma pergunta que a gente sempre recebe, ou muitas vezes a gente entra em debate também com os nossos clientes, parceiros, colegas e tudo mais, em relação a se as empresas devem se posicionar ou não. Até um tempo atrás, a gente questionava, né? O quanto a gente precisa se posicionar, o quanto a gente vê aqui que tem um risco, né? A gente está falando, existem riscos também. E assim, não tem a menor dúvida, eu acho que agora, com a lente do consumidor, com essa pesquisa que a gente estava vendo também, de que é momento de se posicionar, né? E aí eu queria perguntar para vocês em relação a alguns comportamentos, vocês como empresa, como agência também e tudo, sobre esse posicionamento, porque
Assim como tem riscos também de repercussão negativa, como a gente fala, o boicote, haters que aparecem por aí também, a gente tem também risco da gente assumir uma posição, às vezes, oportunista, né? A gente olha essa lista de urgências, emergências, como foram colocadas aqui por vocês, que eu concordo super, e pela paixão que a gente coloca lá para ver por que elas são as urgências, mas não é só pegar aquela bandeira e fazer alguma coisa, né? Esse oportunismo vazio hoje é um dos maiores riscos, né? E como que vocês têm trabalhado para transitar esse gap entre dizer e fazer, já cuidando precisamente não entrar nessa questão oportunista? A gente tem aqui algumas perguntas de plateia também que eu vou trazer, mas vai um pouquinho disso, né? Como que a gente transita para que isso seja totalmente genuíno e transparente? Querem que eu comece ou se o Eduardo primeiro? Pode ir, Dani. Ok. Excelente questão, Diego. Primeiro ponto, né? Se as empresas devem ou não se posicionar. Existe uma empresa que não se posiciona? Na verdade, é o seguinte, o que eu quero propor. O silêncio fala muito. O silêncio é um posicionamento. E aí eu gosto de citar aquela frase do Yuval Harari, que fala que o silêncio não é neutralidade, é um voto pelo status quo. Então, assim, de uma certa forma, a gente pode pensar que todas as empresas e todas as instituições são ativistas. Seja ativista para uma mudança que se deseja, que se quer construir, seja ativista do status quo. Não existe neutralidade. E o quanto antes a gente se depara com essa realidade, tanto melhor. Excelente. E agora a questão da lacuna entre o ser, o fazer e o contar, né? Aquilo que a Jennifer chamou de do, say, gap, né? Que é o teste da autenticidade, da veracidade, da confiabilidade das marcas, né? Esse é um excelente ponto. Eu diria que, em primeiro lugar, a ordem das coisas altera o resultado. Então, começar pelo ser, caminhar pelo fazer e contar. E aí eu não quero dizer que você já tenha que ter chegado à perfeição antes de poder abrir a boca. Mas sempre se colocar a questão se a mudança está acontecendo de dentro para fora, como deve ser. Ou seja, antes de se posicionar externamente e participar do júri da internet, digamos assim, o que seria um bom indicador de oportunismo, né? Porque o oportunismo é quando você se deixa pautar pelo tema que está fervendo aí no júri da opinião pública, no júri da internet, sem ter primeiro avaliado internamente se as suas posições são coerentes com os seus valores, com a sua cultura, o que você faz no sentido de resolver essa lacuna e aí sim falar. Vou dar um exemplo da Avon na questão, de novo, do racismo e da equidade racial. E aí, de novo, eu me refiro àquele momento pós-morte do George Floyd, em que várias empresas começaram a colocar um sinal de luto, algum símbolo de luto nos seus canais proprietários, demonstrando solidariedade com a indignação que se viu ali na sociedade norte-americana, indignação devida e justa. Mas nós vamos perguntar assim, então, como é que está dentro da nossa casa essa questão do racismo? O que a gente tem que fazer para primeiro sermos e depois fazermos e depois falarmos? A gente identificou dentro da nossa própria estrutura que a gente ainda tinha muito o que fazer, tanto em termos de práticas internas, intramuros, como em termos da nossa própria linha de produtos, porque a estética também tem uma dívida com a beleza negra, uma dívida histórica. E aí a gente publicou o que a gente chama do nosso compromisso antirracista, reconhecendo, então, que não chegamos aonde precisamos chegar, quais são os compromissos públicos que a gente estabelece, que a gente vai trabalhar para realizá-los, monitorar e prestar contas,
buscando nos movimentar na direção em que a gente precisa chegar. E aqui eu corroboro o que o Eduardo falou em termos de ser um alvo móvel, né? À medida que a consciência da sociedade evolui, a consciência das empresas e a estratégia das empresas deveria também evoluir com igual agilidade, né? Sob o risco de se tornar irrelevante. Então, a gente publicou o nosso compromisso antirracista e promovemos uma revisão da nossa linha de produtos, principalmente no que diz respeito à beleza negra, a partir de uma pesquisa que nos indicou que 70% das mulheres negras não se sentia satisfeita com a oferta de produtos cosméticos para a sua etnia. E trabalhando com especialistas negras nesse tipo de beleza, foi feita uma revisão de todo o nosso portfólio de produtos de maquiagem a partir dos tons e subtons das mulheres brasileiras e das mulheres negras brasileiras. E isso foi lançado com uma campanha feita, concebida e realizada por mulheres negras em celebração da beleza negra, da negritude, e que a gente considera que é um pilar importante de autoestima e que é parte da essência da Avon. Ainda sobre a questão de como evitar o oportunismo, e aí eu falei da importância da gente avaliar primeiro internamente se nós somos aquilo que né, essa ordem do ser, fazer, contar. Eu queria comentar também que a oportunidade que as empresas e as marcas devem buscar fica na interseção daquilo que a empresa tem como ativo, ou seja, daquilo que ela é, né? E no caso da Avon, a gente não tem ativo maior do que a rede de mais de 1 milhão de representantes que são mulheres. Quer dizer, o que está na interseção dos meus ativos, da minha visão estratégica, e aí no caso da Avon, essa é a visão estratégica que entende a empresa como um movimento de empoderamento da mulher, como um vetor de construção de uma sociedade mais justa e uma demanda social legítima, que é esse desejo de equidade. Então, eu diria que o bom espaço está na convergência desses 3 fatores: os ativos da empresa, o que ela é, a sua identidade, a sua cultura, a sua visão estratégica e uma demanda social legítima. Quando a gente parte desse espaço e promove uma transformação de dentro para fora, ainda que esse posicionamento não agrade todos e nunca vai agradar a todos, ele é defensável e ele é verdadeiro. Excelente, excelente, excelente. Eu queria ter uma opinião aí do Edu também, que a gente até tinha uma conversa prévia um pouco, né? Ou seja, obviamente que a agência tem o trabalho de expressar e levar para a prática também muito desses propósitos das empresas, né? No papel de ativismo, mas também a agência funciona, né, como um agente de transformação cross, né? E tem uma cadeia ali em relação a isso. E sei que na Publicis tem umas iniciativas interessantes. Eu queria que o Edu contasse um pouquinho. Ok. Eu acho que tem várias coisas aí, né? A agência, ela tem, para nós, essa questão mais macro que hoje, né, todo mundo coloca dentro da caixinha de diversidade e inclusão, que poderiam estar dentro deles assuntos, né, ligados a vários temas aqui que saíram relevantes para o Brasil, como equidade racial e como direito das mulheres, né? Eu acho que a agência ela tem algumas responsabilidades particulares do nosso tipo de negócio, que é a gente, obviamente, vai ter que trabalhar isso no nosso quadro de colaboradores, né? E aí vem aquilo que eu te falei, que é uma dívida que quanto mais você paga, mais você se sente devedor, né? Dando um exemplo prático, a gente evoluiu rapidamente de 8% para 30% de pessoas negras na Publicis, né? Nesses poucos últimos anos. Então, muitas pessoas poderiam falar, nossa, que bacana, né? Mas aí, quando você vê os cargos de liderança da agência, essa presença ainda é muito pequena. Então, quanto mais você vai avançando, você vê qual que é a próxima meta ali a você alcançar, né? Mas, além do quadro de colaboradores, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é a representação nas campanhas. Quem que a gente vai colocar no ar para o Brasil inteiro ver, abrindo uma conta no Bradesco, comprando uma moto Honda, escovando os dentes com Oral-B, né, tomando leite ninho, estou citando alguns dos nossos clientes aqui, né, tomando uma Heineken,
eu acho que tem uma questão, uma responsabilidade muito grande com o casting das campanhas. Quem que a gente coloca, né? E aí dentro disso tem vários exemplos de coisas que a gente tem feito, né? De, por exemplo, ter comerciais nossos onde o protagonista era um menino com síndrome de Down, de você colocar uma campanha de Dia dos Pais, um pai que era cadeirante, que estava lá no filme como pai, e não como um cadeirante, não como um PCD, vamos dizer assim, abre aspas, ele estava como pai, né? Enfim, eu acho que tem essa parte do casting que é muito, muito importante. E a terceira parte que a gente tem feito bastante é de trabalhar a nossa cadeia de valor, a nossa cadeia de suprimentos, vamos dizer assim. Então, a gente tem muito contato com muitas empresas, né? A agência é um aglutinador de vários tipos de fornecedores. A gente fala com produtoras de vídeo, com produtoras de áudio, com institutos de pesquisa como a Ipsos, né? E várias outras empresas. E o que a gente tem sempre questionado nos projetos é onde está essa representação também dos nossos parceiros. Então, quando a gente vai começar um comercial, a gente pergunta, né? Onde estão as mulheres nas áreas técnicas aí da produtora? Onde estão os profissionais negros? Onde estão os profissionais LGBTQ e a mais? Então, obviamente, em alguns momentos tem ali umas saias justas, porque nem todo mundo também tá 100%, né? As pessoas estão se estruturando e estão também nessa jornada que eu falei, mas pouco a pouco as empresas têm descoberto, né, e têm entendido que para trabalhar com a Publicis tem que prestar atenção nisso, né? Para dar um exemplo para você, a gente botou foco nisso não foi agora, né? Foi há alguns anos e nos últimos 3 anos consecutivos, né? Que é 18, 19 e 20, a Publicis foi a agência brasileira que mais contratou mulheres para dirigir comerciais, né? Como diretoras, né? De comercial, porque a gente também viu que tinha um viés com as profissionais do audiovisual. Então, era muito comum uma agência chamar uma mulher para dirigir um comercial de shampoo, mas nunca para dirigir um comercial de carro, ou de banco, né, ou de moto, ou de cerveja. O que é um absurdo, porque a visão de diretor é uma visão artística, uma visão criativa, né? E isso não tem gênero. Então, a gente é signatário do Free the Work, que é um princípio que, para cada comercial que você vai fazer, você obrigatoriamente tem que incluir nos orçamentos uma diretora, e não só diretores homens, né? E ao fazer isso, o princípio é simplesmente você incluir no bid, você não precisa nem contratar, né, para cumprir o que a gente é signatário. Mas ao colocar também sempre uma mulher no bid, a gente foi descobrindo muitos talentos, né? Descobrindo muitas visões e muitos tratamentos de diretoras que eram absolutamente melhores do que os concorrentes ali delas. Então, naturalmente, isso foi aumentando a contratação. Ou seja, eu acho que nessa questão de equidade, diversidade e inclusão, tem algumas coisas que você precisa fazer que são critérios adicionais daquele critério que sempre guiou as contratações, que é o critério da qualidade, o critério qualitativo. Se você vai só por isso, só olhando o que sempre deu certo, você vai reforçar o sistema ele vai se auto-gerenciar. E aí sempre vão ser os mesmos diretores, sempre os mesmos profissionais, e vão ser contratados os mesmos profissionais. Você precisa abrir um pouco o seu leque, né, e colocar essa lente, né, adicional de diversidade e inclusão para entender que você está, na verdade, perdendo a oportunidade de ter visões novas e visões melhores. Eu acho que para uma empresa de comunicação como a Publicis, o que eu sempre falo é que trabalhar diversidade e inclusão não tem nada a ver com responsabilidade sociocorporativa, não tem nada a ver com ESG, não tem nada a ver com parecer bom moço e para lacrar em rede social. Inclusive, a gente nem fala muito disso, do que a gente vem fazendo. Para a comunicação em si, isso tem a ver com melhorar a qualidade do trabalho, porque o papel de uma agência é você pegar o discurso que os clientes querem ter sobre os seus produtos e serviços e traduzir isso para a população brasileira. Se você não tem dentro da agência a representação da população brasileira, né, que é de maioria negra, que é de maioria feminina, que 1 em cada 4 pessoas tem algum tipo de deficiência, você não vai estar fazendo um trabalho que vai ter um insight tão profundo ou a criação que vai ser tão granular e sensível para entender as realidades e a motivação de toda essa população. Então, para nós, ele não é uma questão de fazer o bem, ele não entra na caixinha de responsabilidade. Ele tem a ver com o core do trabalho mesmo.
Diego, aproveitando isso, Edu, eu gosto muito desse seu exemplo, porque eu acho que ilustra bem essa questão da jornada, de uma jornada que começa dentro de casa. Então, acho que isso e voltando para a pergunta do Diego, que era a questão do qual é o risco, né, de não se posicionar, de não entrar nessa jornada, eu acho que o risco é gigantesco de não atender essa demanda que o brasileiro tem hoje. Então, evidentemente, isso é um assunto que está super forte no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, especificamente, a gente está vivendo um momento em que o brasileiro quer esse tipo de transformação. Se a gente vai para a definição, né, se a gente fala de ativismo, de fato, a gente fala de defender algo, né, quando a gente está falando de ativismo. E filosoficamente, até o ativismo ele é uma argumentação que vai privilegiar uma prática efetiva mesmo de transformação. E eu acho que quando a gente está falando, então, de transformação, de se tratar de promover uma mudança, existe um espaço gigantesco para as marcas atuarem, não só como, né, coadjuvantes, mas, de fato, como protagonistas. Se a gente lembra os números dessa pesquisa que a gente fez na América Latina, e onde a gente vê o Brasil liderando em várias das colocações, a gente tem 8 brasileiros em 10 que desejam realmente que as marcas contribuam e invistam mais em temas sociais. A gente tem 8 brasileiros em 10 que acreditam que as marcas não se comprometem de verdade em mudar a sociedade. Gente, isso é brutal. Então, assim, a cada 10 brasileiros, 8 pensam que as empresas não fazem o que deveriam. Então, acho que diante dessa situação onde o brasileiro quer realmente que as marcas façam, precisam, o risco de não atender essa demanda é gigantesco, porque é perder a oportunidade de fazer essa jornada justamente junto com o povo brasileiro. A gente tem 85% dos brasileiros esperando que as marcas façam um esforço para avançar na transformação da sociedade. E quando a gente olha para o ranking que a gente viu, né, que a gente publicou hoje, para 3 brasileiros em 10, a desigualdade social é a primeira causa no país. Então, é realmente um momento em que a gente pode trabalhar uma transformação e eu acho que acho que até uma questão de responsabilidade aqui seja de acelerar essa transformação. Porque tem uma questão também de timing, né? Assim, eu acho que eu dava exemplo daquela conversa que a gente teve da indústria da moda, que deixou que assinou há pouco tempo agora o tratado de não usar mais peles em suas coleções. Então, faz um mês que o Grupo Kering assinou que a partir do ano que vem, no próximo desfile outono e inverno, não vai ter mais peles em suas coleções. Só que aqui a gente vê uma adaptação, na verdade, de uma indústria à sociedade. Por que não pode ser o contrário, né? Por que não poderia ser um timing muito mais acelerado? Porque esperar tanto tempo para assinar esse tipo de acordo mesmo, né, que deveria ter sido feito há muito tempo atrás. Então, acho que tem uma questão de agenda e de timing mesmo que poderia ser super interessante de ser, de fato, acelerado, mas que demanda sair da zona de conforto e atender necessidades não só do consumidor, mas do indivíduo e da sociedade em si, transformando a realidade de uma maneira muito mais impactante. Excelente. Paulinha, bom, e aí, Dani, Edu, a gente tem mais alguns minutinhos. Queria aproveitar até para pegar esse gancho de timing e tudo mais para fazer uma das perguntas da plateia. A gente recebeu muitas perguntas aqui. Eu estava lendo aqui, vocês viam minha cabeça virando um pouco também, porque a gente teve muitas perguntas ao longo do debate. Eu acredito que a grande maioria a gente cobriu. Tinha muitas perguntas em relação a um ativismo genuíno versus um oportunismo. Tinha muitas perguntas em relação ao ranking brasileiro também, a curiosidade em relação à sustentabilidade, que não está no top 3, mas no final das contas é também uma emergência, né? Mas tem uma que eu acho que conecta muito com a Paula, é bem polêmica a pergunta. Eu vou ler a pergunta, é polêmica. Eu acho que a gente vai ter que se virar para responder aqui, mas é assim, eu vou ler a pergunta tal qual, depois eu posso explicar mais para mim está claro. É fato que a responsabilidade social, eu acho que a gente está aqui falando de uma coisa mais ampla, né? Também, responsabilidade social. A gente tocou em temas mais específicos. Mas é uma pauta quente e exigida cada vez mais dentro das empresas, né? A gente se deu conta, é o que a gente está falando, a gente está se adaptando, está se transformando, inclusive de dentro para fora.
Mas queria saber o quanto vocês imaginam que exista um viés de discurso politicamente correto, e escutem isso aqui, não é das empresas, discurso politicamente correto, enquanto os consumidores declaram, né, de que eles, na verdade, optariam por uma marca que é socialmente responsável e tudo mais, e o quanto não, o quanto realmente isso está hoje também muito mais no speech do consumidor, né? Tem que ser assim, do que no próprio comportamento na escolha de marcas, né? Eu vou deixar vocês comentarem, não sei se deu para entender aí a provocação, deu, eu acho, né? Eu Mas entendi. eu gostei muito, boa, da metáfora da Paula, né? Eu acho que isso fala bastante também, mas aí, ó, Edu, você que está aí sem vídeo, eu vou te dar o privilégio, se quiser, de começar. Tá bom. Não, eu vou começar pelo seguinte. Eu acho que, primeiro, a pergunta ela traz uma provocação que tem um fato, que é, muitas vezes o discurso ele é muito forte e muito pesado e muito presente em redes sociais, mas não necessariamente o comportamento acompanha no mesmo grau, né? A gente já passou por algumas crises aqui de clientes que foram crises de rede social, mas quando você olha o impacto de vendas, ele ou foi muito pequeno ou simplesmente não aconteceu. Esse impacto em vendas zero, né? Eu não vou citar os casos aqui porque crise que terminou a gente não reacende. Então não vou nem falar quais casos. Mas então eu acho que tem esse ponto. Agora, por outro lado, de novo, eu não consigo falar se não for pela perspectiva de uma agência, né? É o que a Djamila fala. Todo mundo tem um lugar de fala. O meu lugar de fala é de uma agência, de um homem branco, cis, enfim, liderando uma agência. Eu acho, ou seja, tem uma questão que o discurso ele está um pouco na frente da ação ainda assim. Mas por outro lado, eu acho que o nosso papel, né, como agência, para os nossos clientes, é de estar sempre olhando, ao mesmo tempo que a gente olha a cultura presente, a gente também olha aquilo que é o futuro. A gente não pode fazer um discurso, ter uma posicionamento de marca que está refletindo tão o passado. A gente precisa, como marca, às vezes, provocar e criar um pouco esse futuro, de certa forma, né? Então, a gente acredita que mesmo que a gente ainda esteja nessa realidade hoje, onde tem mais discurso do que prática dos consumidores, isso não significa absolutamente que a gente deve ignorar a importância das marcas tocarem em temas como equidade racial, que tocarem em temas para combater misoginia. Para dar um exemplo prático, né, um cliente nosso que é Always, que é uma marca que apoia a questão da pobreza menstrual, que inclusive veio para a pauta agora recentemente, com contornos políticos bem fortes aí, né, e que ainda está aberta essa discussão. É uma marca que já vinha trabalhando isso. Então, eu acho que independente de quanto que é discurso versus prática, eu acho que as marcas têm a responsabilidade de também dar a visão delas e falar um pouco do que é tendência mesmo, em alguns casos, mas do que ela acredita. Acho que as marcas elas podem ajudar a evoluir as discussões dentro da sociedade, né? Eu vou falar uma coisa aqui, esse eu vou contar porque não é uma crise, né? Mas em 2016, que já faz 5 anos, a gente fez uma campanha para a Heineken, que talvez todo mundo vai lembrar, que era de uns rapazes que recebem um convite para despachar as namoradas para o spa para eles assistirem a final da Champions League dentro do estádio lá do Allianz Parque, num camarote especial, num evento. E o que eles não sabiam é que, no fim das contas, eles foram para o Allianz Parque, mas elas foram para Milão assistir a final, ao vivo, né? E falava, quem diz que mulher não pode gostar de futebol, né? Essa campanha, ela mudou muitas dinâmicas da categoria, da comunicação da categoria de cerveja no Brasil, né? Na época que a gente fez essa campanha, era ainda para todos os concorrentes de Heineken a estratégia de objetificação da mulher, né? E de uma participação, de uma presença das mulheres em comercial de cerveja totalmente estereotipada. Era aquele lance da gostosa do comercial de cerveja. Era essa que era a norma, né, de comunicação da categoria. E depois dessa comunicação de Heineken, todas as marcas mudaram. Na verdade, isso mudou a categoria, né? Mudou a categoria.
e o discurso da categoria, como a mulher é retratada na categoria, né? Claro que também teve uma tendência que a gente observou e que cedo ou tarde, ou seja, com ou sem a campanha da Heineken, isso acaba acontecendo com todas as concorrentes, que também tem muitas pessoas de pesquisa e muitas pessoas inteligentes que observam a cultura, né? E que isso acaba acontecendo. Mas aquilo acelerou. A Heineken, ela foi pioneira, né? Eu acho que isso tem um papel importante. Então, acho que tem sim um descompasso entre discurso e prática, mas eu acho que as marcas também têm o papel e a oportunidade de direcionar um pouco o que elas acreditam e mudar a cultura. Legal. Eu acho que só para entrar, desculpa, Daniela, mas é bem rapidinho, assim, eu acho que, na verdade, o Say do Gap, ele é duplo, né, assim, existe o Say do Gap do lado do consumidor, existe o Say do Gap do lado das empresas, então, assim, falar é sempre muito mais fácil do que fazer, é fato. E eu acho que até por conta disso, e acho que tem um espaço aqui para as marcas se apropriarem também dessa transformação, no sentido de facilitar a vida do consumidor. Então, talvez o momento seja menos hoje de conscientização, onde a gente vê que a sociedade brasileira, e esse ranking mostra tudo no Brasil, né? Assim, já tem uma consciência, tem uma necessidade, tem uma voz, né, super ativa expressando o que é preciso. Talvez aqui um espaço para as marcas seja muito mais de como é que eu viabilizo isso, como é que eu realmente faço, né, avançar essa agenda de uma maneira muito prática, oferecendo assim, possibilidades. E, gente, vou dar um exemplo muito simples. No meu condomínio não se fazia reciclagem há 3 anos atrás. Eu fiquei 3 anos fora do Brasil e eu mesma não fazia não dava para fazer triagem, enfim, a gente tentou e tal, não tinha como. Fiquei 3 anos fora, voltei, a Ambev colocou coletores de garrafas na garagem e assim, e por conta disso é possível fazer triagem e reciclagem de vidros. Cara, obrigada, Ambev, assim, de verdade, ela facilitou a vida de todas as pessoas que moram no meu prédio. Isso são coisas super simples e que na verdade, causam um impacto no cotidiano e fazem avançar tanto consciência como ação. Então, acho que é um pouco por aí, talvez. Fala, Dani. Obrigada, Paula. Quisera nós, seres humanos, fôssemos mais coerentes, né? Essa lacuna entre curso e prática, que, concordo com a Paula, acontece nas empresas, nos consumidores, ela é nossa, né? Muitas vezes a gente expressa um ideal, uma aspiração, e não consegue ser coerente no dia a dia nas nossas escolhas. Basta lembrar de um pudim. Você quer colocar um biquíni, por exemplo, e ter hábitos mais saudáveis, mas o pudim às vezes ganha da gente ali na geladeira. Tem uma pesquisa do Instituto Acatu sobre consumo responsável que apontava claramente esse compasso, né? As pessoas afirmavam que dariam preferência a produtos mais sustentáveis, mas em relação ao comportamento e à disposição de fato, às vezes até pagar um pouquinho mais para comprar um produto mais sustentável, essa inclinação não se observava. No entanto, eu acho que isso não é razão para a gente ignorar o discurso, porque as marcas são um investimento de longo prazo, né? O valor das marcas se constrói no longo prazo. E o discurso sinaliza a consciência e também influencia a consciência. E mesmo que o discurso não se veja na prática de imediato, ele sinaliza uma direção. Vou dar um exemplo dos direitos das mulheres, mas só para ilustrar a questão. Antes da Revolução Francesa, não se falava em igualdade de gêneros. Não existia sequer a noção de que as mulheres eram sujeitos de direitos, né? Não existia essa noção. E já que não existia a noção de que as mulheres tinham direitos, não existia a noção da desigualdade das mulheres. A partir da Revolução Francesa, quando começou-se a se falar em igualdade, fraternidade, liberdade, isso impulsionou o discurso da equidade que, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi se concretizando em sucessivas conquistas e hoje chegou ao mundo das empresas, como a gente vê, e ao anseio dos brasileiros, como uma necessidade absolutamente premente. Então, mesmo que durante certo tempo fique claro esse descompasso entre discurso e prática, o discurso, de novo, pauta a nossa consciência e, ao longo do tempo, pauta as nossas escolhas, decisões. Então, ele nunca pode ser ignorado.
Diego, eu não estou te ouvindo mais. Vocês me ouvem? Não? Eu estava ouvindo sim. Tá. Diego, eu não estou te ouvindo. Olha, o Edu apareceu. O Edu apareceu. Diego, seu som não está saindo. Diego, você está sem som. Pessoal, desculpa, Diego, eu vou ter que te interromper, porque não está saindo, não dá para ouvir. Vocês estão ouvindo, né, gente? Agora a gente está ouvindo. Pode tocar, pode tocar. Agora tá funcionando? É isso? Agora sim, é. Que louco. Bom, enfim. A gente está chegando no final. É super interessante esse último ponto. Eu acho que a pesquisa nos traz precisamente essa consciência entre o C e do gap, né? Onde que a gente tem que fill the gap. Então, quanto mais a gente conhece do consumidor, quanto mais a gente reconhece também como a gente trabalha, mais a gente vai conseguir traçar as estratégias para fechar esse gap entre propósito, consumidor e empresas também. A gente tem que encerrar. A gente extrapolou alguns minutos, mas ficou aí a plateia super ligada também na discussão. Eu acho que o tema é super interessante. Depois, o vídeo na íntegra, ele é postado também no nosso site da Ipsos. Então, para quem não conseguiu participar ou para quem quiser também compartilhar com outros, fica todo o material disponível. E eu queria mais uma vez agradecer, obviamente, a participação, a contribuição, tudo, né? Pessoal, intelectual. Eu acho que a gente colocou também muito de quem somos nós, né? Nessas conversas também, a gente está representando uma empresa, mas também somos nós, pessoas, né? Trazendo as nossas vivências. Então, queria agradecer demais para você, Dani, Eduardo, obviamente, Paula também, vocês se disponibilizarem para essa conversa. Foi muito gratificante. E aí a gente espera todo mundo na nossa próxima live. Vai ser um pouco diferente no dia 24 de novembro. Todo mundo vai receber os convites em breve. A gente tem um evento muito especial, que é a apresentação do nosso livro Flair, onde a gente terá 4 sessões de apresentações e debate em relação à manifestação das tendências aqui no Brasil pós-pandemia. Então, vai ser bem interessante a gente cobrindo consumo, política, sociedade, várias áreas ali. Então, vocês em breve vão receber o convite também. E a gente, assim como dessa vez, espera todos vocês para se juntarem a nós. Tá bom? Obrigado, Dani. Obrigado, Edu. Obrigado, Paula. Obrigada. Obrigado a todo mundo que está aí. Diego. Muito obrigado. Bom resto de semana para todos vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada.